Meus irmãos, mais uma vez, muito boa noite. É sempre uma alegria rever os irmãos, poder nos reunirmos para juntos crescermos no conhecimento, nesse caso aqui, dos métodos que nos ajudam a compreender da forma mais fiel e verdadeira possível as Escrituras do nosso Senhor e Soberano Deus. Chegamos à nossa sexta aula, estamos caminhando já para os finalmente do nosso curso. Terminando essa aula aí, fica apenas mais 2 aulas e pretendo, na próxima aula, né, hoje a gente estuda o nosso quinto passo dos 6 passos para a interpretação ou para a realização de uma hermenêutica bíblica. Estudaremos hoje, né, com a ajuda de Deus, nosso quinto passo. E na próxima aula, o nosso último passo é, na verdade, a aplicação de todos os 5, né? Como juntar todo esse conteúdo, como esquematizar ele e colocar ela em prática na aplicação da mensagem, certo? Na nossa aula de número 8, que deve acontecer daqui a 2 semanas, se Deus permitir, eu farei um resumo geral do que nós estudamos dentro desses 6 passos e apresentarei para vocês o trabalho final para a composição da nota. Será um único trabalho, porém, eu já vou adiantando para vocês, né, eu faço o estudo bíblico com o Ronaldo às terças-feiras, pelo WhatsApp, e adiantei para ele algumas coisas que eu irei exigir nesse trabalho. Né? Então, na verdade, eu vou colocar para vocês um texto bíblico para que vocês façam a hermenêutica desse texto, porém, eu vou deixar separado as partes de cada montagem dos passos da hermenêutica. Então, dentro do mesmo texto, eu já estou adiantando o trabalho, vocês não sabem qual é o texto ainda, mas aí vocês já vão se preparando para isso, né, que é dentro desses 6 passos, eu quero que fique destacado para a gente conseguir identificar qual passo é aquele e no final a aplicação geral. De tudo parece ser muito complexo, parece ser muito complicado, mas na realidade não é. Né? Quando a gente começa a se aprofundar e vivenciar de fato a hermenêutica, se torna teoricamente fácil. É cansativo, exige da gente, né? Pessoas que têm preguiça de estudar, que têm preguiça de pesquisar, ele nunca realmente bíblica. Mas vocês que buscam, né, que estudam e buscam sempre crescer no conhecimento para buscar realmente a interpretação verdadeira da palavra de Deus, não terão grandes dificuldades para fazer isso. Eu já entregarei para esse trabalho o arquivo, né, no formato Word, já com as configurações necessárias. O que vocês irão fazer é somente preencher cada uma das partes que estão ali, da parte de vocês, e no final fazer a aplicação, que é a colocação final, ok? Mas para hoje, nós estudaremos os métodos literários, conhecido também como hermenêutica especial. É o nosso quinto método, ou quinto passo que nós estudamos, e gostaria de convidar alguns dos irmãos que possam orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que abra o nosso coração, a nossa mente, que o Espírito Santo dele nos guie em mais um estudo dos métodos para a interpretação da sua palavra. Alguém pode orar? Pode ser qualquer um. Todo mundo com medo. Bom, O irmão noite, Daniel está com o orar. microfone aberto aí. Irmão Benedito? Pode ser. Aqui então. Vou aqui então, pastor, irmãos, aqui então, tá? Senhor Deus, obrigado, amado, pela noite, pelo dia que tivemos hoje, também agora pela noite aqui, pelos estudos. Pedimos sabedoria, Pai,
tanto ao pastor Leandro como também a nós, o Santo Espírito nos ajude a compreender aquilo que temos para hoje, Pai, em questão de interpretação da Tua palavra, Senhor. A gente possa ser como diz lá em Timóteo 5,17, aqueles que se afadiga na palavra, Senhor Deus, e no ensino. Nos ajude, nos dê a sua direção, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que temos aqui de aprendermos a sua palavra. Que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Muito obrigado, irmãos. Bem, não tenho muita coisa para apresentar no slide. Ricardo, tá liberado aí? Tá. Não tenho muita coisa para apresentar no slide hoje. E pretendo que essa aula nossa ela seja também uma aula breve, mas que consigamos, nessa aula ainda, entender um pouquinho da análise literária, né? O que é a análise literária? Uma coisa que eu quero, né, objetivo nessa aula aqui, é que vocês consigam descrever em uma ou em até 3 sentenças cada um dos termos literários que nós iremos estudar nessa aula. Ok, meus irmãos. Então, hoje a nossa aula são métodos de interpretações literários. Nós estudaremos mais especificamente as definições e as comparações desses métodos. Como mencionei, o objetivo que nessa aula estudaremos uma ou 3 sentenças de cada um dos métodos literários que eu irei apresentar aqui. Eu estava falando, né, quando travou, quando a imagem congelou, nós não estudaremos a fundo cada um desses métodos literários, por conta que nós não temos tempo para isso. Então, superficialmente, entenderemos alguns métodos literários e aprender como identificar dentro do texto bíblico esses métodos que aparecem, né? Quando eles acontecerem, quando eles ocorrerem dentro do texto bíblico, você conseguir identificar qual tipo de método literário foi usado ali por aquele autor, certo? Uma outra coisa que o objetivo aqui é que vocês consigam descrever os princípios interpretativos necessários para determinar o sentido que o autor tinha em mente quando ele empregou qualquer um desses tipos literários mencionados. E aí já deve estar na cabeça de alguns de vocês, né? Mas o que é método literário, né? Eu diria que, de uma forma bem simplificada, método literário ele é figura de linguagem. Né? Qual foi a figura de linguagem que o autor da escritura ele usou ali para transmitir aquela mensagem? Então, não tem segredo. A verdade é que os bons comunicadores, né, sejam eles escritores ou comunicadores verbais e até hoje, né, comunicadores de videoconferências, vídeos e imagens, eles sempre empregam uma variedade de dispôrtios para ilustrar a mensagem que eles querem transmitir. Essa é uma realidade, né? E esse dispôrcio, o que eles fazem? Eles vão ajudar no esclarecimento e dar ênfase para aquilo que o autor ele está querendo trazer ao entendimento da pessoa. De outra forma, né, ou em outras palavras, ele vai nos ajudar a compreender mais a fundo aquilo que o autor está querendo transmitir. Então, isso também ajuda na manutenção para o interesse do público que está recebendo aquela mensagem. Às vezes, o tipo de método literário, ele prende determinado público à leitura. Por exemplo, existem hoje uma variedade de pessoas, a sociedade hoje moderna e a juventude não é muito apegado à leitura, né? Mas ainda há pessoas
que amam ler. E essas pessoas, elas são fascinadas por algum tipo de leitura literária, ou seja, romance, a poesia. Como eu estava dizendo, a forma literária que o autor usa, ele pode prender, né, e até atrair determinados grupos de pessoas que são fascinados por aquele tipo de leitura. É por isso que a Bíblia ela existe, contém na Bíblia uma variedade literária muito interessante, né, para atrair todo o público, né, todo leitor. A vontade de Deus é que todo mundo conheça as Escrituras, certo? Então isso facilita tanto para o leitor, e os escritores e oradores da Bíblia, eles usaram esses esquemas para facilitar essa transmissão da mensagem, certo? Alguns métodos comuns usados nas escrituras que nós iremos encontrar, eles incluem mais especificamente dois, ou vou citar aqui 5 métodos, que seriam símiles, e eu vou explicar depois o que é esse, que método é esse. As metáforas, que é muito fácil de ser identificada dentro de um texto. Também nós encontramos na Bíblia muitos provérbios, parábolas e alegorias. Claro que há outros métodos literários ainda incluídos na Bíblia que nós poderíamos ampliar essa lista aqui. Mas hoje, nessa aula, eu quero focar nesses 5 tipos de métodos literários. Símiles, metáforas, provérbios, parábolas e alegoria, certo? O Dr. Rich, ele assemelha os vários tipos de expressão literária a jogos. E para compreendê-los como convém, é necessário, na visão do Dr. Rich, para ele é necessário saber que jogo se está jogando, a comparação que ele vai fazer. E ele vai dizer que também é necessário conhecer as suas regras. E aí, nesse caso, surgem os desacordos na interpretação. Primeiro, porque há dúvida sobre que jogo está sendo jogado. Segundo, porque há uma confusão sobre as regras adequadas para jogar determinado jogo. E aí, felizmente, o estudioso moderno, ele analisa, ou ao analisar, realizar a análise literária da Bíblia cuidadosa, ele produz aí um corpo substancial, um corpo firme, né, de concernente de características, utilizando e conseguindo identificar essas formas literárias, e aí extraindo daí os princípios que são necessários para interpretar adequadamente as Escrituras, certo? Dos mais simples artífices literários, nós encontramos 2. O primeiro dele é a símile, e como eu disse para vocês, na verdade, a símile e a metáfora. A símile, ela, na verdade, até coloquei no slide aqui, deixa eu ver se ele abre, né? A símile, ela é uma comparação expressa, ela é o emprego das palavras semelhantes, né? Mas como que isso acontece, né? O emprego de palavras semelhantes, ou como, né? Palavras que se relacionam. Por exemplo, quando Jesus, em uma de suas falas, ele diz: o reino do céu é semelhante, né? O reino do céu é comparado. Então, Jesus está usando ali uma símile, né? A ênfase recai sobre algum ponto de similaridade entre duas ideias, por isso o termo símile, né? Ele é uma similaridade entre duas ideias, entre dois grupos ou duas ações. O sujeito e a coisa com a qual ele está sendo comparado, eles são mantidos separados ali. Em outras palavras, Jesus está dizendo, isso não o reino dos céus é comparado a ele. Então, a gente vai entender isso um pouquinho mais a fundo quando nós nos aproximarmos mais na aula, certo? Em outras palavras, o reino dos céus é semelhante a isso. É uma similaridade, uma comparação que Jesus faz. Quando Jesus diz, por exemplo, lá em João 15, que
ele é a videira e nós os ramos, né? E Jesus novamente ali está fazendo uma comparação, não dizendo que nós somos os ramos de uma vinha, e não dizendo que ele é o tronco dessa vinha, mas a similaridade de que, assim como os ramos de uma videira, para produzir frutos, precisa estar ligado no seu tronco, que por outro lado está ligado à terra, de onde ele extrai os seus nutrientes e de onde ele extrai a sua fonte de vida, assim nós precisamos estar ligados a Cristo, para que nos mantenhamos espiritualmente vivos e para que também venhamos a produzir frutos. Então, isso é uma similaridade, né? Jesus está comparando com algo do dia a dia daquelas pessoas, mas nem sempre essa comparação, essa símile, ela vai ser relacionada com algo que o povo vivia no seu dia a dia. Jesus pode comparar com algo que seja desconhecido, ok? O outro artífice literário simples, mais simples de se compreender, é a metáfora. A metáfora, ela também é uma compreensão não expressa, né? Ou seja, ele não está expressamente explicado ali, mas é necessário Jesus explicar depois para que se tenha compreensão. Na verdade, quase todos os gêneros literários aplicados em qualquer escrito, ele não está em sua compreensão expressa ali naquele escrito. Então, o que acontece? Muitas das vezes o autor ou o escritor, ele precisa, em uma conclusão ou em um outro momento da escrita, explicar que significado tem aquele método literário que ele utilizou ali. Um exemplo disso é a parábola. Nós sabemos que todas as vezes que Jesus falava em parábola, Jesus depois ele tinha que explicar as parábolas em particular para o seu grupo mais próximo, para os seus discípulos. E a razão é porque esse método literário foi usado, né? Qual a razão disso? A razão era que nem todos que estavam ali queriam, de fato, aceitarem a mensagem de Cristo. Muitos estavam ali somente com o objetivo de acusá-lo, de encontrar nele alguma falha, de fazer ele tropeçar em algum ponto de sua fala. Então, muitas vezes, Jesus acabava usando desse método literário parábola, que era uma linguagem mais complicada, né, que as pessoas não conseguiam entender de um modo direto do que ele estava falando, e depois ele explicava para o seu grupo realmente próximo, para os particulares ali. Então, diferente da símile, né, a metáfora, ela não usa as palavras semelhante, ou como. O sujeito e a coisa com a qual ele é comparado estão entrelaçados. Olha que detalhe, na símile, o sujeito e a coisa estão separados. Na metáfora, eles estão entrelaçados. E Jesus usou metáforas quando ele disse: eu sou o pão da vida, e vós sois a luz do mundo. O interessante disso é que, aqui nesse caso, o sujeito, em comparação, se identifica como sendo apenas um. O autor não tenciona que as suas palavras sejam tomadas em sentido literal. Cristo não é nenhum pedaço de pão. Mas o que Cristo está querendo dizer ali? Está dizendo que, assim como o pão é o alimento básico para a sustentação da vida do ser humano, eu sou o alimento para a sustentação da vida espiritual de vocês. Eu sou o alimento espiritual de vocês. Então, a gente começa a compreender essas metáforas e esses usos literários que Jesus utiliza ali, quando nós entendemos de fato qual é a figura de linguagem que ele está usando. Do mesmo modo que os cristãos ali, eles também não são emissores, né, desses fotos, né, como ele usa ali. Então, tanto nos símbolos como nas metáforas, por causa de sua natureza compacta, o autor geralmente tem em mira acentuar um único ponto: que Cristo
é a fonte de sustentação da nossa vida espiritual. Como eu disse, ele é o nosso alimento. Ele é o que nos mantém espiritualmente vivos. Ou, por outro lado, que os cristãos devem ser exemplos de vida piedosa no mundo carregado de pecados, de ganância, num mundo carregado de pessoas com seus corações longe de Deus. Então, nós podemos entender a parábola como sendo uma símile ampliada. É por isso que eu coloquei aqui no último ponto, né? As parábolas, elas são símiles ampliadas. Mas como assim? Porque a comparação na parábola, ela vem expressa. E o sujeito, ou a coisa comparada, são explicados mais plenamente. Mesmo assim, eles continuam ainda mantidos separados, certo? Por outro lado, pode-se entender também a alegoria como sendo uma metáfora ampliada. Observe que a gente tem aqui praticamente em quatro gêneros literários, praticamente resumindo em dois, né? O que seria? Que seria ali a parábola, uma símile ampliada. Por que é uma símile? Símile é quando Jesus usa uma similaridade mais curta. Né? Ele não empregou uma história completa. Né? Quando ele diz, eu sou a videira, vós os ramos, ele não apregoou ali uma história completa nisso. Mas na parábola, Jesus ele usa, né, uma história mais longa. Então, por isso dizemos que as parábolas, elas podem ser, né, de fato, a similaridade ampliada. E já a alegoria, ela seria uma metáfora ampliada. A comparação também não vem expressa, e o sujeito e a coisa comparado acham-se ali entrelaçados. Na alegoria acontece dessa forma, certo? Então, como eu sempre disse, e como eu falei, na verdade, agora há pouco, a parábola, ela sempre tem o prosseguimento, mantendo a história e a sua aplicação distinta. Ou seja, a parábola está aqui, a história da parábola está aqui, e a explicação da parábola vem separada, né? Vem em um contexto mais separado ali, mais distinto. De forma geral, a aplicação acompanha a história. Já nas alegorias, elas se entremesclam, né? A história e a sua aplicação, de sorte que a alegoria traz em seu conteúdo a sua própria interpretação. Dentro do conteúdo da alegoria, a interpretação já está ali inserida, certo? Então, vamos lá para alguns exemplos, né, de uma parábola e de uma alegoria para esclarecer. Esses exemplos nós encontramos, novamente, repito, no livro Hermenêutica Avançada, de Erwin Virkling. E a primeira parábola que ele usa aqui é a parábola de Isaías, capítulo 5. Será que alguém poderia ler na Bíblia aí, Isaías, capítulo 5, do versículo 1 a 7? Alguém está com a Bíblia aí? Deus, irmãos, deixa eu ver aqui. Capítulo 5, versículo o quê? Do 1 ao 7, por favor. Então diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?
Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-lo-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ok, amém. Muito obrigado, irmãos. Nós observamos aqui uma leitura de uma parábola. E antes de eu explicar esse contexto da parábola, eu queria que nós pudéssemos ler uma alegoria. E aí pode ser o mesmo irmão ou outro, se tiver também. Que se encontra no Salmo de número 80, do versículo 8 a 16. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindima todos os que passam pelo caminho. Todos os que passam pelo caminho, o javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Até o Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Até aí? Isso, muito obrigado. Olha só, meus irmãos, vocês observam uma diferença entre a parábola que nós acabamos de ouvir e a alegoria? Na parábola, a história ela se encontra nos versículos de 1 a 6. A narrativa da história ela se encontra nos versículos de 1 a 6. No versículo 7, nós temos ali a aplicação da parábola, ou a explicação dela. Já na alegoria, a história e a sua aplicação elas se acham entrelaçadas e elas prosseguem juntas. Não é isso que acontece na alegoria? Quando ele fala, logo, nos versículos seguintes, na alegoria, ele traz praticamente a explicação entre um e outro, né? Entre um termo e outro, entre uma alegoria e outra, ele vai já explicando do que ele está falando. Na parábola, não, ele narra toda a história por completo, e aí, geralmente, no final, em uma parte ali separada, praticamente, do texto, ele então traz ali a aplicação, a explicação daquela parábola. E dentro desse caso, pode-se também se conceber o Provérbios como uma parábola ou uma alegoria comprimida.
E aí a gente fecha esse ponto desses cinco tipos de análise literária, né? A símile, como eu disse, que ela pode ser vista como uma parábola ampliada, e a alegoria, né, que pode ser visto como na verdade, a alegoria pode ser vista como uma metáfora ampliada, e a parábola pode ser vista como uma símile ampliada. E no meio termo, a gente tem ali um provérbios que estaria comprimido, né? A imagem que a gente tem é mais ou menos isso, né? A parábola, ela é a símile ampliada, e o provérbios comprimido, ele é o meio termo aí dessas situações, tanto da símile e da parábola, quanto da metáfora e da alegoria, né? O provérbio estaria ali comprimido nesse conceito, né? Seria uma parábola ou uma alegoria comprimida. Então, olha a escala que a gente tem, né? O desenho que a gente tem dentro dessa situação é justamente essa aqui. A símile são similaridades que Jesus, que a Bíblia usa, né, que o texto usa. A parábola, ela praticamente é uma símile ampliada, né, com uma história maior, com um conteúdo maior. A metáfora e a alegoria sendo a ampliação dessa metáfora. No meio termo, a gente tem um provérbio tanto como uma parábola comprimida, como também quanto uma alegoria comprimida. Então, fácil da gente conseguir entender aí esse ponto, né, esse conceito, certo? Então, a gente tem provérbios, parábolas, finalidade das parábolas e os princípios de interpretação das parábolas. Resumindo, nas símiles e nas parábolas, as comparações se acham expressas e separadas, enquanto nas metáforas e nas alegorias não se acham expressas, mas elas estão entrelaçadas. Numa parábola, a separação consciente da história e a sua aplicação, ao passo que na alegoria elas se entremesclam das duas. Já os provérbios, eles podem ser categorias condensadas, né? As seções que vêm em seguida, elas trazem esse conceito de interpretação de provérbios, parábolas e alegoria em maior extensão. Primeiro ponto dele, que eu quero destacar aqui um pouquinho, é o provérbios. Pegar por ponto, né? O que é o provérbios? O teólogo Dr. Walter Case, ele descreveu os provérbios como sendo ditos concisos, breves, com um pouco de estimulante e uma pitadinha de sal também. Essa a descrição de Case ali sobre os provérbios, né? Muitos consideram os provérbios como sendo bonitos, né? Elegantes, slogans, frases bonitas de reprisar, né? De se repetir ali, de dizer. Para Case, eles são bons modos para se pendurar na parede, né? Bons modelos. Poucos reconhecem a excelente beleza e sabedoria que muitas vezes esses ditos contêm. E aqui nós chegamos a um ponto interessante. Muitas vezes as pessoas olham para os provérbios somente para a beleza das palavras expressadas ali. Muita gente olha para os provérbios quase como que para uma poesia. Esse provérbio aqui ele é muito lindo. E aí a pessoa pega, vai lá, vou colocar esse provérbio na parede da minha casa. E muitas vezes as pessoas não olham para aquele texto como sendo a palavra de Deus. Não olham para a verdade que está ali contida naquele texto. Um dos maiores problemas da religião de todo mundo, segundo Virkle, é a falta de integração prática
entre as nossas crenças teológicas e o nosso viver diário. É possível divorciar a vida religiosa das decisões práticas do dia a dia. Às vezes há um desconexo. A pessoa pega um provérbios ali que é excelentíssimo, bonito, coloca na parede de sua casa, mas a pessoa não vive aquele provérbio. Os provérbios, eles podem proporcionar um importante antídoto, pois eles demonstram a verdadeira religião em termos específicos, em termos práticos e em termos significativos, certo? Segundo o teólogo Dr. Wirth, no livro Hermenêutica Avançada, ele diz que o foco geral do livro de Provérbios é o aspecto moral da lei, regulamentos éticos para a vida diária, redigidos em termos universalmente permanentes. Então, o Provérbios não é só para ser admirado. Provérbios não é só para ser apreciado como uma linguagem bonita, como palavras bonitas, como versículos bonitos, mas ele é uma receita, né, da lei de Deus, da palavra de Deus, para ser aplicado na nossa vida diária, no dia a dia de nossa vida. E não pode haver um divórcio ali entre o que nós achamos bonito no texto, mas não aplicamos essa beleza do texto para a nossa vida. Aqui é que está o ponto central da maneira como as pessoas elas olham para o provérbio, né? É bonito, mas essa boniteza, essa beleza, ela não é espelhada na própria vida da pessoa, né? Então, os focos específicos dos provérbios, eles incluem a sabedoria, a moralidade, a castidade, o controle da língua, a associação com outras pessoas, a indolência e justiça, a gente encontra ali conselhos práticos para o dia a dia da nossa vida. Já o Deuteronômio, por exemplo, ele prega a lei, né? Os livros de sabedoria colocam em frases curtas, inteligíveis, que são ao mesmo tempo citáveis em frases e facilmente assimiladas. Olha que diferença que a gente tem: Provérbios, Deuteronômios e sabedoria, né? Provérbios traz ali um conceito de moral, um conceito de ética, um conceito de aplicabilidade, né? Um conceito de justiça, um conceito de vivência. Deuteronômio traz a lei a ser aplicada, enquanto sabedoria coloca em frases curtas ali conceitos inteligíveis, né? Outros provérbios, muitos provérbios se relacionam com sabedoria, um conceito que proporciona um contexto para todos eles, certo? Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente. Vamos lá. Então, como eu estava falando, são coisas similares, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente. Sabedoria na Escritura, ela não é sinônimo de conhecimento. Nem sempre quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está falando de conhecimento superficial. A sabedoria, ela começa com o temor do Senhor. Então, aqui ela se distingue de conhecimento. Às vezes a gente só apregoa o significado superficial àquela palavra, né? Provérbios, ele começa dizendo que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. Então, a sabedoria, na verdade, aqui nesse conceito, ela vai além de simplesmente saber que Deus existe, de simplesmente saber quem Deus é e o que Deus é capaz de fazer. O temor do Senhor aqui, ele não é um medo normal, ou aquele tipo de medo profundo, né? Como uma reverência luminosa, né? Uma reverência amedrontadora. Não, é diferente disso. Aqui é basicamente uma postura, uma atitude de coração que reconhece o nosso relacionamento legítimo com o Criador. Então, o temor do Senhor aqui é quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa falha como ser humano, as nossas fraquezas, e de coração espontâneo
nós nos rendemos ao nosso Deus. Nós entendemos quão poderoso Ele é, o tamanho da sua misericórdia, o tamanho da sua graça, o tamanho do seu amor, e quem realmente Deus é. E aí, esse temor, né, não é um temor amedrontador, mas um temor de reverência, de amor, de coração ali entregue diante de Deus espontaneamente, certo? A vida de sabedoria e prudência, ela procede dessa postura que são convenientes. Já nas parábolas, e aí eu vou deixar um pouquinho o Provérbios de lado, para a gente entender a similaridade, o que é, de fato, o texto literário de Provérbios. É muito fácil você identificar um texto literário na Bíblia quando se fala de Provérbios. E as parábolas? É difícil da gente identificar uma parábola na Bíblia? Também não. Hoje, nas nossas Bíblias, nós temos uma facilidade. Os títulos, né, os cabeçalhos das nossas Bíblias, dos livros e dos assuntos, dos capítulos, muitas das vezes, eles já trazem ali no seu enunciado que tipo de linguagem é aquela usada pelo autor. O próprio livro de Provérbios já está dizendo, são provérbios. Então, às vezes a gente já tem no próprio enunciado. A gente pega os evangelhos, você vai saber qual é uma parábola quando Jesus fala, a parábola do semeador, a parábola da dracma perdida, né? A parábola da candeia. Então, você sabe que aquilo ali é uma parábola. Mas quando eu mencionei Isaías 5, o capítulo lá de Isaías não diz que aquele texto ali é uma parábola. Mas você consegue identificar que é uma parábola pela narrativa que ele está falando ali, porque de primeiro momento, você vai olhar para esse texto e você não vai entender do que realmente o autor está falando ali, até que você chegue ao final daquela narrativa e ali você tem a aplicação ou a explicação daquele texto ali, certo? A palavra parábola, ela deriva do grego. A palavra parábalo, né? A pronúncia talvez não seja exatamente essa, mas é uma pronúncia aportuguesada, né? Se escreve no nosso português parabalo, né? Na pronúncia grega tem um pouquinho diferente, mas de um todo ela significa lançar ou colocar ao lado de, né? Ao lado de alguma coisa, ou lançar de alguma coisa. Assim, traduzindo para um conceito mais simples, a parábola ela é algo que se coloca ao lado de outra coisa para efeito de comparação. Simples assim. A parábola ela utiliza de um evento comum, como eu falei lá no início, da vida natural para acentuar e esclarecer uma importante verdade espiritual. Na maioria das vezes, quando Jesus pregou em parábola, por que Jesus muitas vezes usava o exemplo do trigo? Por que Jesus usava o exemplo da vinha? Por que Jesus usava o exemplo das ovelhas? Por que Jesus usava o exemplo das candeias ou da candeia? Porque eram coisas que estavam relacionadas ao dia a dia da vida daquela pessoa. Se eu hoje quero ilustrar uma parábola para comparar com uma realidade ou para comparar com algo, eu não usaria, por exemplo, o trigo, porque é fora da realidade da região que nós vivemos. Então, o que estaria próximo da realidade aqui de onde nós vivemos? A cana-de-açúcar, a macaxeira, o milho, né? Seriam coisas que as pessoas saberiam do que eu estou falando. Então, a alegoria... Ninguém falou? O açaí. O açaí, né? Para o paraense, o açaí é o peixe, é a abacaba, né? Se a gente falar abacaba aqui, açaí o povo aqui já conhece por conta do sorvete de açaí que vende todo canto aqui. Faz uma misturada de açaí aqui, e dizem que é açaí. Agora, se fala abacaba, meu irmão, ninguém sabe nem o que é isso. Irmão, me diga uma coisa. Sim. Aqui
o capítulo 15 do livro de João. Ele fala a videira e os ramos. Ele está comparando aqui tipo uma parábola também, né? O capítulo 15 do Evangelho de João, eu teria ele ali como uma símile, né? Jesus ele está usando a similaridade do texto para explicar a realidade ali, né? Muitos usam a parábola da videira, né? O texto lá ele coloca bem claro lá a parábola da videira. Mas como eu falei no início, né? A parábola ela é realmente a símile sendo ampliada. Por isso que eu peguei o texto isolado ali, somente um versículo, quando Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Isso é uma símile, né? Uma frase que ilustra uma realidade que ele quer dizer com outras palavras. Mas quando você pega o contexto completo ali, você tem de fato uma parábola. Por isso que eu fiz essa ligação, né? A símile, são poucas palavras, né? Aquela comparação, aquela similaridade sendo expressada em poucas palavras. Quando você pega um contexto inteiro, tem uma história por trás, isso se torna uma parábola, né? A símile ampliada, crescida, certo? Então, geralmente, mas nem sempre vai acontecer assim, mas na maioria das vezes, a parábola ela se tratava de eventos comuns na vida da pessoa para acentuar ou para esclarecer as verdades espirituais. Então, como eu disse, Jesus falava de coisas que as pessoas sabiam, que estavam dentro da realidade delas. Porém, o que as pessoas não sabiam é que Jesus estava usando aquilo ali apenas como um comparativo para o que ele queria de fato falar, que era o sentido espiritual. A gente tem um exemplo de Nicodemos. Nós poderíamos dizer que a conversa de Jesus com Nicodemos é uma parábola, quando Jesus disse para Nicodemos que era preciso nascer de novo, e quem não nascesse de novo não poderia ver no reino de Deus. Na verdade, não, porque a gente não tem o contexto todo ali em uma história baseada nisso. Mas a gente tem uma símile ali. Jesus explicando um sentido espiritual de uma forma que Nicodemos ele conhecia. Nicodemos sabia o que era o nascimento físico. Ele sabia que a vida iniciava a partir do nascimento e que a vida acabava com a morte. Então, por isso que Nicodemos ele vai perguntar como pode acontecer isso, né? Pode, segunda vez, por acaso existe reencarnação? E aí Jesus vai explicar que aquilo que ele estava dizendo ali, na verdade, ele estava querendo trazer um sentido espiritual e não um sentido físico. Então, era uma forma também, e Jesus usava muito isso, para atrair a atenção das pessoas. Falava de algo que as pessoas conheciam, mas as pessoas ficavam na dúvida, será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Será que eu entendi certo? Né? Então, era uma forma de atrair, de prender a atenção das pessoas para que ele transmitisse a mensagem dele com mais clareza, com mais especificidade. Né? Então, em outras palavras, qual é a finalidade das parábolas? Né? A Escritura ela apresenta duas finalidades básicas para as parábolas. A primeira é revelar a verdade àqueles que creem. Isso está escrito lá no Evangelho de Mateus 13. E também em Marcos. As parábolas elas podem deixar uma impressão duradoura, muito mais efetiva do que um discurso comum. As alegorias, elas são muito mais fáceis de ser memorizadas, né? Eu sou, além de ser formado em teologia, eu sou formado também em educação física. E nos meus estágios, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em escolas com crianças. E a gente usa muito para trabalhar com crianças figuras, para fazer com que a criança consiga gravar na sua mente aquela história. Porque se você só fala, a criança logo ela esquece da maioria das coisas que você falou ali. Mas se você coloca a história, as suas falas ilustradas, é mais fácil para a criança memorizar, né? Ela vai entender as figuras. Então, essa era uma estratégia também de Jesus, né? Fazer com que as pessoas se lembrassem dos seus ensinamentos
porque estavam sendo relacionados ou comparados com a vida cotidiana daquelas pessoas. Essa era a realidade, né? Vocês eu sou a videira, vós os ramos, né? Então, as pessoas sabiam que uma videira ela tinha que ser cuidada, ela tinha que ser tratada, o agricultor tinha que estar sempre ali junto, não poderia abandonar completamente. Se um ramo cai no chão, ele tinha que tirar, pegar aquele ramo, limpar, colocar de novo lá no chamado varal. Então, ele estava sempre presente ali. A presença do agricultor era fundamental para a produção dos ramos. Então, a comparação, quando Jesus faz isso, as pessoas já começavam a processar na sua mente, porque já sabiam todo o processo que era necessário ali para o cultivo da vinha. Então, essa realidade facilitava para que as pessoas pudessem compreender e memorizar, né, na sua mente aquilo que Jesus estava ali falando, certo? Então, olha que interessante. Cristo poderia, por exemplo, ter dito: vocês devem insistir muito em suas vidas de oração. Essa era a afirmativa que provavelmente os seus ouvintes dariam de ombros e que logo cairiam no esquecimento. Mas o que Jesus diz? Na verdade, ele falou de uma viúva que continuava rogando a um juiz injusto que a ajudasse. Até que o juiz, por fim, resolveu atender aos seus pedidos e fazê-la parar com as suas queixas. Cristo ensinou a lição da parábola. O que ele diz? Se um juiz injusto, que pouco se importa com uma viúva, pode ser levado a agir mediante a insistência rogativa, quanto mais um amável Pai Celestial não fará com seus filhos. Então, olha como Cristo, ele usava dessa linguagem, figura de linguagem de parábola, de sabedoria, para aplicar na vida das pessoas a realidade de como Deus se relaciona com a gente. Se Deus chega para as pessoas e diz assim, e muitas vezes nós fazemos isso, né? Nas nossas igrejas, nos nossos discipulados, falamos para os irmãos: olha, o crente tem que orar, né? A oração é o alimento espiritual do crente, a oração fortalece a fé, a oração te mantém na presença de Deus, a oração é a sua comunicação com Deus. O crente que não ora, ele enfraquece na fé. Cristo poderia ter falado tudo isso, mas não. O que Cristo faz? Ele usa uma parábola. Olha, tinha uma viúva, né, tinha uma causa a ser tratada, o juiz era injusto, mas ela insistia constantemente para que o juiz julgasse a sua causa. Até que um dia o juiz, pela insistência daquela viúva, ele foi lá e resolveu o problema dela, né? Claro que Jesus não está dizendo aqui que a gente deve orar para Deus repetindo sempre a mesma coisa, insistindo, até que Deus ouça, né? Basta orarmos uma vez, ele já declarou isso, não use de vãs repetições. Deus, ele já sabe o que nós precisamos antes mesmo que lhe o peçamos, né? Como diz a palavra do Senhor. Mas o fato é que Jesus está querendo dizer ali: se um juiz que é injusto, que é perverso, que é mau, ele concedeu o pedido daquela viúva pela sua insistência, quanto mais Deus não voltará para aqueles que o amam e fazem conforme a sua vontade, certo? Então aí a gente entende a primeira finalidade da parábola, né? Então, de igual modo, Cristo também poderia ter dito: sejam humildes quando vocês orarem. Em vez disso, o que Jesus fez? Mais uma vez, ele contou ao seu público algo a respeito dos fariseus e do cobrador de imposto. Ou seja, o que Jesus contou? Contou a história do publicano, que subiram ao templo, né? Ele vai contar ali o fariseu e o cobrador de imposto, que eram publicano ali, eles sobem ao templo para orar. O que dizia o cobrador de imposto, o publicano, quando ele sobe ali? O fariseu orando, olhava para o lado e dizia: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano aí. Eu faço a tua vontade.
Jesus critica o orgulho ridículo dos fariseus, enquanto o publicano, ele se entregava ao Senhor reconhecendo os seus erros, reconhecendo as suas falhas e reconhecendo que precisava de Deus. Então, olha que o orgulho do fariseu aqui e a humildade do publicano ensina a lição de Cristo de um modo simples e de um modo inesquecível. Então, essa era o objetivo da parábola, né? Inculcar na mente das pessoas uma verdade espiritual sendo contada pela realidade vivida, sendo comparada pela realidade que o povo ele vivia ali no seu dia a dia, né? Isso tornava a compreensão, tornava o aprendizado de maneira muito mais fácil. Agora, precisamos ter muito cuidado com isso. Podemos usar parábolas nas nossas pregações e nas nossas mensagens? Eu digo sim. Nós até podemos e devemos, mas tudo que é feito em exagero pode se tornar prejudicial. Por que eu digo isso? Está muito na moda hoje, nas redes sociais, os chamados coachings evangélicos. Pegam um versículo bíblico, contam uma história emocionante para tocar a vida e o coração das pessoas, e isso acaba se tornando hábito. Nas pregações, as pessoas acabam contando mais história do que realmente pregando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque aí você acaba deixando a Bíblia de lado e contando histórias que emocionam as vidas das pessoas. O centro, o foco das nossas mensagens é Deus por meio da sua palavra. Podemos usar alegorias, podemos usar linguagens literárias para aplicar e explicar a mensagem que nós estamos pregando? Sim, podemos. Agora, é preciso que haja um policiamento para não se distanciar ou para não esquecer o texto bíblico e focar a pregação todinha em cima de parábolas, em cima de histórias, em cima de acontecimentos ali, ou de histórias fictícias, que é o que muito se tem contado hoje. Então, precisamos ter realmente esse cuidado nesse ponto. Quais princípios devemos ter para a interpretação de parábolas, né? Eu falei sobre a finalidade de parábolas, falei sobre provérbios, parábolas, finalidade de parábolas, e agora, quais princípios? Um dos princípios que nós podemos ter para interpretar parábola, e aí a gente vai praticamente voltar para a nossa segunda aula ali, é preciso que se faça uma análise histórica, cultural e contextual. Lembra da nossa segunda aula? O primeiro passo para uma hermenêutica bíblica, a interpretação, a análise histórico-cultural e contextual. O mesmo tipo de análise que é usado para interpretar as passagens narrativas e expositivas, elas devem também ser usadas para interpretar parábolas. A mesma análise que nós realizamos para interpretar qualquer texto bíblico, dependente da sua forma literária, ele também deve ser aplicado na interpretação das parábolas, visto que as parábolas eram usadas para esclarecer ou para reforçar uma verdade que estava sendo debatida ali em alguma situação ou momento histórico. Então, não é preciso criar um outro método de análise, mas a gente usar o que nós já temos e o que já aprendemos. Graças ao nosso Deus, que ele é completo e perfeito em tudo que ele faz, quase todas, se não todas as parábolas que nós temos na Bíblia, a menos aquele que Deus não quer revelar, mas o que Deus quis nos revelar e ele contou por meio de parábola, ele deixou para nós o significado e a aplicação ali muito, muito bem colocada, para que nós possamos identificar. Hoje nós pegamos a Bíblia, nós não precisamos pegar, se nós pegássemos, por exemplo, apenas a parábola do filho pródigo, nós ficaríamos pensando e teríamos que debater a nossa cabeça e criar
uma rama de interpretações ali do que aquela parábola ela estaria falando, qual o significado daquela parábola, o que Cristo queria dizer quando ele falou daquilo. Mas o nosso Cristo é tão perfeito que ele mesmo já conta a aplicação daquela parábola. Ele já fala o significado. Ele já diz o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo aplicar. Mesmo assim, nós podemos nos deparar com parábolas que nos force a fazer realmente essa análise histórica cultural, certo? Então, por exemplo, a parábola dos trabalhadores na vinha, lá de Mateus capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Essa parábola, ela tem recebido hoje, nos dias atuais, uma gama de interpretações. E muitas vezes, essas interpretações, elas não têm nenhuma relação com o contexto que Jesus proferiu essas parábolas. Olha, antes de Jesus contar a parábola, o jovem rico, ele havia se dirigido a Jesus perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Vocês lembram disso? Lá em Lucas, fala sobre o jovem rico, em Mateus também. Mas aí, Jesus percebeu que o maior obstáculo que tinha na vida daquele homem realmente era as suas riquezas, a sua propriedade, os seus bens, as suas posses. Então Jesus manda que ele doasse tudo que ele tinha, né, para os pobres e tornasse um discípulo de Jesus. Aquele homem ficou triste porque ele não queria se separar dos seus bens. Pedro perguntou ao Senhor: e nós, que tudo deixamos, o que será de nós? Tudo deixamos e te seguimos. O que vai acontecer conosco? E aí Jesus garantiu para Pedro que eles seriam amplamente recompensados por aquilo que eles fizeram. Mas Jesus não parou por aí. Jesus então conta a parábola dos trabalhadores na vinha. O que Jesus está dizendo para Pedro é que não haverá recompensa maior ou menor para quem tem mais tempo ou menos tempos de crente, né? Para quem é crente há mais tempo ou para quem é crente mais recente, uma cultura hoje que os crentes antigos, muitos deles, é até difícil aceitar, né? Olha, eu passei a minha vida inteira na igreja e aí tem esse irmão, esse indivíduo aí que passou a vida toda no pecado, cometendo todo tipo de pecado, e agora ele se converteu, e aí a gente vai estar no céu lá na mesma posição, no mesmo lugar, com os mesmos direitos, né? Ou seja, a pessoa que passou mais tempo, que renunciou mais tempo da sua vida, ela queria estar em uma posição mais privilegiada, né? E, na verdade, não é exatamente assim. Então, avançando um pouquinho, sei que o nosso horário já está estourando aí, mas é preciso que se faça essa análise lexossintática, né? As mesmas regras da análise lexossintática que se aplicam a outras formas de prosa, elas devem também se aplicar às parábolas. Os mesmos instrumentos mencionados lá na aula 2, lexos, concordâncias, gramáticas e comentários exegéticos, todos eles podem ser usados com proveito na exposição de parábolas, ok? Uma outra análise que também deve e pode e deve ser usada para a interpretação de parábolas é a análise que nós estudamos na nossa aula anterior, que é a análise teológica. As três principais questões teológicas às quais um expositor deve responder antes de estar apto a interpretar a maioria das parábolas de Jesus. Quais são essas? Primeiro, com base na evidência disponível, definir as expressões reino do céu, reino de Deus, e então decidir se essas expressões são sinônimos ou não. Visto que grande porcentagem dos ensinamentos de Jesus, incluindo as suas parábolas, se referem a esses reinos. Então, é importante identificá-las de uma forma bem adequada. Os que creem devem se distinguir entre esses dois reinos, certo? E aí, deixa eu avançar um pouquinho aqui.
A análise literária, para a gente só finalizar esse ponto aqui, que é o texto, o ponto principal do nosso estudo, o que nós sabemos é que a análise literária, através da história, é uma pergunta central concernente às parábolas, elas têm sido quanto é significativa a análise literária dentro da parábola. E olha que interessante, né? Nós estamos estudando a análise literária, que são as figuras de linguagem, né? Que tipo de linguagem foi usada ali para aquele texto. E nessas análises literárias nós temos provérbios, parábolas, eu citei mais duas, né? A alegoria e a símile. E observa que dentro da parábola, às vezes para interpretar uma parábola nós precisamos fazer uma análise literária da própria parábola. Então olha que interessante isso, né? Agora, avançando um pouquinho, né, já as alegorias, assim como uma parábola, deixando de lado um pouquinho o foco da parábola, eu vou acelerar um pouquinho para que dê tempo a gente concluir essa parte nessa aula aqui. As alegorias, assim como uma parábola, ela é uma símile ampliada. De igual modo, a alegoria é uma metáfora ampliada, né? Então, a parábola é a ampliação da símile, a alegoria é a ampliação da metáfora. E a alegoria, diferente da parábola, conforme já mencionei aqui, ela mantém a história distinta da sua interpretação ou da sua aplicação. Ao passo que aquela história e o seu significado se entrelaçam. Elas não estão separadas, ou seja, a história não está aqui e a explicação aqui. Elas estão entrelaçadas, história e explicação ali se correlacionando, né? Então, alguns princípios para a interpretação da alegoria. Primeiro, usar as análises histórica-cultural, análise contextual e análise lexo-sintática e também análise teológica. Olha, as cinco análises que nós estudamos nas nossas aulas anterior, é preciso que nós apliquemos essas análises na interpretação da alegoria, como se faz em outros tipos de linguagens literárias que encontramos na nossa Bíblia. E o segundo princípio é determinar as mensagens múltiplas de comparação que o autor tinha em mente quando ele fez aquela narrativa. E como nós fazemos isso? Estudando o contexto e os pontos que ele acentuou naquela narrativa, certo? E eu quero só finalizar aqui para a gente entender o que a gente estudou nesse capítulo. Eu corri um pouquinho, pulei algumas coisas da aula, porque eu vi que o nosso tempo aqui está batendo, mas deu para a gente ter aí uma explanação correta dessa análise literária, né? O que nós estudamos, o que nós aprendemos. Nós aprendemos a fazer uma análise histórica, cultural e contextual da análise, dentro da análise literária, né? Dentro daquela figura de linguagem que ali está, e nós percebemos que os passos que nós aplicamos anteriormente, quando nós identificarmos essas linguagens dentro da nossa Bíblia, eles também serão aplicados. Então, não há método diferente. Por isso que eu falo que a hermenêutica é o método de interpretação da Bíblia correto, né? O método correto de interpretação das Escrituras. Ali a gente vai fazer análise lexossintática, análise teológica e apontar ali as formas literárias que devemos aplicar nesse conceito, ok? E, de novo, resumindo, metáforas, símiles e provérbios. Precisamos aprender a encontrar um único ponto de comparação entre essas análises, Segundo, as parábolas, nós
devemos, né, determinar o ensino focal e os detalhes significativos que cercam aquela parábola. Terceiro ponto, nas alegorias, nós temos que determinar os pontos múltiplos de comparação que o autor tinha em mente, que ele mirava, que ele queria. Em quinto, você vai formular, dentro dessas suas análises, a compreensão do significado da passagem, né? O que você entendeu, qual o significado dessa passagem, certo? E aí você vai conferir e ver se o significado que você encontrou, se ele se ajusta a todo o contexto total, imediato e total do livro que você está lendo. Se não for, aí você precisa refazer o processo, certo? Então, você está fazendo uma análise literária de uma figura de linguagem aqui, né? Com provérbios, de uma parábola, de uma alegoria. Encontrou essa análise, faz os passos que nós estudamos anteriormente, todos os 5 passos, na verdade, aplica os 6. O sexto passo, na verdade, não entra, porque o sexto passo já é a aplicação. Então, os 5 passos que nós estudamos até hoje. Formula a sua compreensão daquele texto, daquela análise literária ali, do provérbios, da parábola, da alegoria ou da símile. E aí você vai comparar a sua compreensão com o contexto que você está, aqui a parábola está incluída, e com o livro que você está estudando. Se não houver similaridade ali, se não houver homogeneidade, se o seu entendimento estiver distinto do conteúdo geral ali, então você precisa refazer o conceito tudo de novo. E não ter preguiça de refazer quantas vezes forem necessárias. Por isso que o pregador, né, da palavra de Deus, que deseja expor a palavra de Deus, e isso deve realmente, o pregador da palavra de Deus, ele deve desejar transmitir a palavra de Deus sempre com fidelidade. Ele deve sempre começar o estudo da mensagem que ele vai pregar com muito tempo de antecedência. Geralmente quem prega todos os domingos tem no mínimo aí 5 a 6 dias para iniciar a preparação da mensagem que vai aplicar no domingo. E aí muita gente diz assim, rapaz, mas é muito cansativo, pastor. Passar 6 dias preparando uma mensagem para pregar em 1 hora de culto. Essa é a realidade, essa é a vida do pregador, né? Então, uma outra coisa é gastar tempo com oração. Quando eu estava estudando história da igreja, estudando um pouquinho sobre os grandes pregadores da história da igreja dos séculos atrás, e o que esses homens tinham em comum, né? Porque os seus nomes foram tão notáveis e os seus ensinamentos e estudos, eles perduram até hoje, né? Muitos dos quais nos ajudam e nos auxiliam também no nosso crescimento de fé. Era o tempo que esses homens gastavam orando. Gastavam tempo preparando a mensagem, mas gastavam muito mais tempo orando para que o Espírito Santo de Deus lhe ajudasse, lhe capacitasse na preparação daquela mensagem. Só orar, sem estudar, sem preparar a mensagem, sem fazer a pesquisa, sem fazer a hermenêutica, vai te tornar um exímio pregador? Não. Você corre o risco de colocar ali ideias equivocadas. O Espírito Santo age dentro daquilo que você sabe. A palavra, o próprio Jesus disse, o Espírito Santo te fará lembrar das coisas que eu ensinei, das coisas que eu falei. Ele não disse, o Espírito Santo trará à mente de vocês aqueles ensinamentos que vocês nunca ouviram de mim. Então, se engana aquela pessoa que acha, não, vou fechar a Bíblia, vou passar a semana orando, e no domingo Deus vai me dar a mensagem pronta, né? O Espírito Santo vai me dar a mensagem pronta, né? A gente tem que passar a semana orando e também estudando, também fazendo a hermenêutica, preparando, seguindo os passos, e aí sim, no domingo a gente vai ter a mensagem pronta, e na hora de aplicar, o Espírito Santo enchendo a sua vida, vai fazer com que essa mensagem ela toque primeiramente o seu coração, e depois o seu coração e a sua vida, e depois o coração e a vida daqueles que te ouvem. Amém?